Glória a Deus. Amados, quero chamar o Natan aqui na frente. Semana passada nós iniciamos o propósito para o mês de dezembro, para encerrar o ano de 2023, e foi bênção. E hoje, amados, nosso auxiliar Natan vai estar trazendo a palavra de Deus. Então, abra o teu coração, amados, tenha certeza que Deus tem algo poderoso para falar contigo nessa noite. É tempo, amados, eu e você entendermos o que a Bíblia diz. O que nós começamos a falar semana passada. Deus tem uma vida abundante para os seus filhos. Amém? Diga comigo, Deus tem uma vida abundante para seus filhos. Então, o que eu preciso ser? Filho. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos neste momento. Te agradecemos, Deus, e colocamos a vida, Senhor, do teu servo, Senhor, nas tuas mãos, pedindo o guarde, o abençoe e o proteja, Senhor. Usa ele, Senhor, como instrumento, como canal de bênção, para que o teu nome, Pai, seja exaltado neste lugar e para que a tua palavra, Senhor, venha impactar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, receba o seu servo, em nome de Jesus. Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dá um glória a Deus aí, amém? Amém, amados? Nós temos que nos alegrar de estarmos na casa de Deus, amém? Amados, quero convidar você que trouxe a sua espada a já abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Uma história que provavelmente você algum dia já ouviu. Amém? Todos encontraram? Amém. E assim nos diz a palavra de Deus. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam-o nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam-me e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, e ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu.
Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhos e se coloca na presença de Deus. Querido Deus e amado Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai, neste momento. Abrimos, Pai, o nosso coração para que o Senhor fale conosco, Pai. Eu te peço agora, Pai, vai tocando, Senhor, em cada um dos Teus filhos que está aqui nessa noite, Pai. Nós queremos sair daqui, Pai, transbordando, Senhor, do Teu amor, transbordando, Pai, da Tua graça. Então começa a tocar, Pai, nos nossos corações. Começa, Deus, a nos encher, Pai, com a Tua presença, Pai. Eu te peço, Pai, se existe alguém aqui que entrou com o coração endurecido, que o Senhor, Pai, venha tocar neste coração, que o Senhor venha amolecer, Pai, esta vida, e que a Tua doce e amorosa palavra, Pai, toque na vida desta alma, Pai, e que hoje aqui, Pai, haja vidas transformadas, pessoas renovadas, pessoas curadas, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem muitas coisas maravilhosas para fazer, Pai, no nosso meio. Então toma a liberdade que o Senhor tem neste lugar e haja, Pai, como o Senhor quiser, Pai. Toma conta, Pai, de cada vida. Eu coloco, Pai, a minha vida nas Tuas mãos e eu te peço, Pai, me usa e me capacita conforme o Senhor quiser, Pai. Assim eu oro e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, pode tomar o seu assento. Amados, quando o pastor me convidou para trazer essa mensagem, logo eu comecei a orar sobre o que o Senhor queria que eu falasse hoje aqui nessa noite. E o tema que Ele colocou no meu coração foi este: o sacrifício de Jesus valeu a pena? Porque existem dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que fazem valer a pena o sacrifício de Jesus, e tem aquele outro tipo de pessoa que parece que tudo aquilo que Jesus passou, todo o sofrimento, dor, foi em vão. E Jesus, amados, Ele nos promete uma vida em abundância, mas nós estamos vivendo essa vida que o Senhor nos prometeu? Nós estamos fazendo com que tudo aquilo que Ele passou, que você sabe, a morte, a perseguição, a dor, tudo isso que Ele passou, se a gente olhar para a nossa vida hoje, valeu a pena Ele ter passado por tudo isso? Ou muitas vezes a gente parece que isso não aconteceu, é uma história, e que isso não muda nada nas nossas vidas. Amados, nós precisamos refletir se a nossa vida vale o reflexo de tudo aquilo que Jesus passou por mim e por você. O sacrifício de Deus entregar o seu Filho para que Ele viesse até aqui, o sacrifício de Jesus de passar por tudo que Ele passou, valeu a pena? Você faz isso tudo valer a pena? Porque, amados, estar somente dentro da igreja não quer dizer que você está fazendo valer a pena. Estar dentro da igreja é fácil, mas fazer o sacrifício de Jesus valer a pena que é o difícil. Porque, amados, Jesus não passou por tudo isso apenas para que a gente viesse aqui na igreja prestar um culto a Ele. Senão as cadeiras Ele está fazendo melhor que nós, porque estão aqui sempre. Mas Jesus nos chamou para fazer muito mais, para viver muito mais do que a gente vive. Mas muitas vezes parece que a gente prefere ficar no superficial. A gente prefere viver a nossa vida o mais raso possível. Enquanto o Senhor, Ele nos oferece uma vida em abundância. Então, amados, nós precisamos aproveitar plenamente o que Ele conquistou naquela cruz para mim e para você. Mas a pergunta é: o que você está disposto a fazer para fazer esse sacrifício valer a pena? Porque não é fácil, não é algo que muitas vezes vai nos dar prazer, porque nós também vamos ter que fazer sacrifícios para isso valer a pena. Então, amados, essa história nos ensina várias lições sobre como muitas vezes não aproveitamos a vida abundante que Jesus nos oferece. O primeiro ponto dessa mensagem que me chama a atenção é o desejo daquele jovem, daquele homem pela independência. A Bíblia nos conta que ele
o pai dele era um homem rico, ou seja, ele tinha tudo o que ele precisava em casa. E agora eu quero falar para você que já conhece a Cristo. Quantas vezes você já tem o melhor que você poderia ter, que é Jesus? Mas nós ficamos refletindo, será que lá no mundo não é melhor? Porque lá no mundo eu não preciso abrir mão das minhas vontades, lá no mundo eu não preciso abrir mão do que eu quero fazer, eu faço o que eu quero e estou nem aí. Então, amados, nós precisamos ver se muitas vezes nós não estamos dentro da igreja desejando o que está lá fora. Porque era isso que esse homem fazia. Ele tinha tudo o que ele precisava. Nós já temos a Cristo, o que mais que nós precisamos? Mas muitas pessoas, muitas vezes, mesmo dentro da igreja, estão com a cabeça lá fora, pensando nas coisas do mundo, pensando nas vontades da carne, pensando no que eu quero fazer, não o que Cristo quer que eu faça. Então, amados, nós precisamos refletir se muitas vezes nós não estamos sendo como Ele. Nós já temos o melhor na nossa vida, mas ainda achamos que precisamos de mais. Amados, Jesus, Ele tem muito mais do que nós precisamos. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós precisamos. Mas nós nos limitamos a querer coisas passageiras, vontades passageiras, desejos que vão passar. Então, amados, o sacrifício de Jesus, Ele nos promete uma vida em abundância e uma vida eterna. Enquanto o desejo da independência que muitas vezes nós queremos, vai nos oferecer coisas passageiras, que em pouco tempo vão terminar com a nossa vida. E o que mais me chama a atenção é que muitas vezes as pessoas que chegam do mundo machucadas, feridas, que sabem como é a sua vida longe de Cristo, quando vêm as primeiras dificuldades, lutas, já querem voltar de onde vieram, e sabem como é a sua vida sem Cristo. Eu não sei como que essas pessoas se permitem voltar de onde Deus tirou elas. Porque se eu tenho uma convicção na minha vida é que eu não quero voltar de onde Deus me tirou. Ele já me tirou de lá, e de lá eu não volto de jeito nenhum. Não importa o que eu vou ter que passar, o que eu vou ter que sofrer, o Senhor já me deu a vitória, essa vitória já está garantida. Então não tenho porquê de retroceder da onde Ele me tirou. E esse é o desejo, amados, que tem que estar dentro do nosso coração, de dizer, Senhor, eu sei que muitas vezes eu passo por dificuldade, porque seguir a Cristo muitas vezes vai ter momentos de dificuldade, momentos de provação, mas nós temos que ter o desejo de dentro de nós, de mesmo em meio à dificuldade, arder em chamas pela presença do Senhor. Esse é o desejo que tem que ser despertado de dentro dos nossos corações. Amados, o único que pode nos dar vida e vida em abundância é o Senhor. Amados, eu sei que o mundo pode oferecer muitas coisas boas, mas nada é melhor do que a presença de Jesus. Talvez você vai dizer assim, mas o mundo me oferece riquezas fáceis, o mundo me oferece caminhos mais fáceis, mas o que adianta se um dia isso tudo vai terminar, e a única coisa que vai prevalecer é a palavra do Senhor. Então, amados, o que é mais importante para você? A sua independência ou a dependência do Senhor? O que você deseja para dentro de você? Porque se você fala que você se entregou a Cristo, você tem que se entregar totalmente. Aí você não tem mais independência, você passa a ser dependente do Senhor. Porque todos nós que conhecemos a Jesus sabemos como ficamos sem a presença dEle. Então, amados, tenha o desejo de ser dependente do Senhor, de acordar todos os dias na presença do Senhor, de agradecer pela vida que o Senhor te dá, agradecer por mais uma oportunidade. Jesus oferece uma vida abundante, mas assim como o filho pródigo, muitos preferem a independência de Deus e acabam se afastando dele. A vida abundante está em Cristo. Não busque por prazeres ou uma vida fácil. Amados,
muitas vezes, nós que somos cristãos, vamos passar por momentos difíceis. Mas nós temos algo muito especial, que é a mão de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu vi um testemunho de um amigo meu, que por causa de um dia, ele escapou da morte. Um dia, ele estava bem com dores, ele chegou até os médicos e começaram a dizer que era apenas uma virose. E ali ele ficou fazendo tratamento para essa virose. E passou o tempo, e ele continuou com as dores, continuou passando mal, até que chegou um dia que ele não aguentou e teve que ir até o hospital novamente. E os médicos dizendo, não, é apenas uma virose. Até que então ele convenceu os médicos a fazerem um exame nele. E quando ele fez a tomografia, ele descobriu que o apêndice dele estava estourado e tudo ao redor estava infeccionado, inflamado. E ali ele teria que fazer uma cirurgia de emergência naquela noite. E eles não tinham condição de pagar essa cirurgia. Mas o Senhor proveu em pouco tempo essa cirurgia para ele. E o que era para causar morte sobre a vida dele, Deus transformou em testemunho. E é assim que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele podia estar morto, mas ele tinha um Deus que fortaleceu e cuidou de tudo, para que ele pudesse comemorar mais uma vitória. Mas o que ele teve que fazer? Confiar em Deus. Ele confiou que tudo isso que ele estava passando, ele ia testemunhar para a glória de Deus. Então, amados, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, confie no Senhor. Entregue tudo nas mãos dele e deixa ele cuidar da sua vida. O segundo ponto dessa história é o desperdício das bênçãos, quando não valorizamos o que Deus nos dá. O filho pródigo desperdiçou toda a sua herança, vivendo de forma irresponsável. Da mesma forma, muitas pessoas recebem a vida abundante que Jesus oferece, mas a desperdiçam para viver de maneira egoísta. Amados, estenda sua mão assim. O Senhor, Ele coloca as mais ricas bênçãos nas suas mãos. E você é o único que tem o poder de desperdiçar elas. O Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós. Mas muitas vezes nós pegamos isso, jogamos fora e preferimos viver da nossa forma. O que muitas vezes o que o Senhor está esperando é a gente confiar, entregar tudo nas mãos dEle. Mas nós não fazemos isso. Fazemos da nossa maneira porque nós somos os bons, nós sabemos o que é melhor para nós. Mas, amados, é Deus que sabe o melhor para cada um de nós. Nós até podemos fazer planos, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Talvez você tinha outros planos para hoje, mas o plano de Deus era que você estivesse hoje aqui neste lugar, para você ser abençoado, para que a sua fé seja ainda mais fortificada nessa noite. Então, amados, confie nos planos que Deus tem para cada um de nós. E não desperdice aquilo que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Porque muitas vezes o Senhor está com a bênção na nossa frente, mas nós não abrimos os nossos olhos para viver isso. E aí as nossas bênçãos estão sendo jogadas fora, esquecidas, enquanto o Senhor queria abençoar a nossa vida. Amados, tem aquele louvor que diz assim: não vivo pelo que vejo, não, eu vivo pelo que creio. O louvor não é o meu forte. Amados, você pode até não estar vendo a sua bênção, mas eu afirmo para você que tem muitas preparadas para cada um de nós. Basta você crer de todo o seu coração. Basta você, no momento da sua oração, no momento de você falar com o Senhor, você dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou ter que passar, eu não sei quais os teus planos, mas eu confio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Mas você tem essa coragem, você faz esse sacrifício de abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, para que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida.
Porque dizer da boca para fora é fácil, mas deixar essa vontade prevalecer que é o difícil. Amados, eu testemunhava num evento de jovens que a gente foi lá na Colônia Z3 em Pelotas, e eu não lembro se eu já contei essa história para o pastor, mas logo depois que eu me batizei, o pastor me chamou para ser líder de jovens. Me colocou pressão logo no início, né, pastor? Mas, um pouco antes disso, eu tinha feito meu alistamento para o quartel. E eu tinha um sonho muito grande de ir para o quartel. Eu queria servir. Mas, quando eu decidi entregar minha vida para Cristo, eu disse: Senhor, eis-me aqui. E agora eu não quero mais viver aquilo que eu quero para a minha vida, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E quando o pastor me chamou, eu fiquei muito dividido em cumprir o meu sonho ou cumprir o propósito que Deus tinha colocado na minha vida. E eu comecei a orar: Senhor, que a tua vontade prevaleça e não a minha. Porque eu sei qual é a minha vontade, mas eu quero que a tua vontade prevaleça. E naquele alistamento que eu tinha feito antes, tudo que me perguntava: tu quer ir? Quero. Sempre tive o sonho, sempre tive vontade. Mas eu comecei a orar. E quando eu fui fazer a última parte do alistamento, simplesmente aquela minha ficha que eu tinha colocado, que eu queria ir, que eu tinha vontade, sumiu. Eu lembro que o soldado olhou para mim e disse assim: eu não sei nem como te explicar, mas a tua ficha sumiu, tu vai ter que fazer tudo do zero. E ali eu comecei a entender qual era a resposta de Deus para a minha vida. E em poucos minutos veio a resposta, que eu estava dispensado. E aí eu falei novamente: Senhor, eis-me aqui, me usa. Então, amados, é isso que nós precisamos entender. Qual é a vontade que você quer para a sua vida? Você ainda quer viver pela sua vontade? Ou você quer viver a vontade do Senhor? Chega um ponto nas nossas vidas que você precisa escolher. Você precisa escolher o que você quer realmente. Porque se for para viver uma vida superficial com Cristo, então não viva. Se for para viver uma vida morna, então não viva. Mas se for para mergulhar completamente no Senhor, então mergulhe e não tenha medo. E viva o propósito que Deus tem para a tua vida. O terceiro ponto, a falta de arrependimento. Quando nós não reconhecemos a necessidade de voltar para Deus. Quando o filho pródigo cai em si e percebe que a sua vida está destruída, ele decide voltar para casa. Porém, antes de retornar, ele reconhece que pecou contra seu pai e contra Deus. Muitas vezes as pessoas não aproveitam a vida abundante em Cristo e não reconhecem que precisam voltar para Deus. Amados, nós precisamos reconhecer o quanto precisamos do Senhor. Como nós lemos aqui na Bíblia, que ele desejou comer a comida dos porcos. Olha só que interessante. Ele tinha tudo de melhor na casa do pai dele, mas ele jogou tudo fora e queria se alimentar dos porcos. Quantos cristãos estão vivendo isso hoje? Já tiveram o melhor que Cristo podia oferecer, mas se afastaram, foram para longe, e hoje estão comendo apenas a comida dos porcos. Talvez você está passando por isso. Talvez um dia você já esteve na presença de Deus, talvez um dia o seu coração já queimou por estar na presença dEle. Mas talvez hoje você está se alimentando apenas da comida dos porcos. Não é essa a vida que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para uma vida abundante, não para comer a comida dos porcos. E eu não entendo o que faz essas pessoas preferirem tão pouco, sendo que já tiveram o muito. Não desista.
O Senhor ainda tem o melhor para te oferecer cada vez mais. Atos 3, versículo 19 e 20 vai nos dizer o seguinte: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que foi designado para vocês, a saber, Jesus. Amados, nós precisamos nos arrepender. E não é apenas no momento em que nós nos convertemos, é todos os dias. Porque todos os dias nós vamos cometer falhas, seja em ações, seja em pensamentos, mas nós precisamos ter a humildade de chegar perante o Senhor e falar: Pai, me perdoa, eu me arrependo do que eu fiz. Mas tem pessoas que não têm a humildade suficiente para fazer isso. Tem pessoas que têm um orgulho tão grande que elas não reconhecem a soberania de Jesus sobre as nossas vidas. Não reconhecem que tem um Deus que nós precisamos pedir perdão, que nós precisamos nos arrepender e falar: Senhor, tem compaixão de mim. A Bíblia nos fala que aquele homem, quando ele percebe o que estava acontecendo na vida dele, ele pede perdão, ele se arrepende, ele reconhece que pecou contra Deus. Quantas vezes nós cometemos erros e nós sabemos que estamos errando, mas da nossa boca não sai uma palavra de arrependimento. Nós precisamos quebrar com esse orgulho que nós carregamos dentro de nós. Esse orgulho que muitas vezes parece que a gente quer ser o melhor, o tal, o bom, enquanto que somente o Senhor é bom. Amados, não tenha vergonha de pedir perdão. Tenha vergonha de continuar como você está. Tenha vergonha de continuar comendo a comida dos porcos, mas não tenha medo de pedir perdão para o seu pai. Aquele homem, quando ele percebe tudo o que estava acontecendo, o que ele faz? Ele corre para os braços do seu pai. E o que me chama a atenção é que muitas vezes a gente faz o contrário. Quando a gente percebe a situação que a gente está, aí sim que a gente corre mais ainda do Senhor. Amados, nós precisamos reconhecer que precisamos do Senhor. Todos os dias. O arrependimento é o primeiro passo para aproveitarmos a vida abundante que Jesus oferece. Ele nos chama a nos arrependermos dos nossos pecados e a voltarmos para Ele. Sem arrependimento não podemos experimentar o perdão e a transformação que Ele nos oferece. Precisamos reconhecer a nossa necessidade de Jesus para vivermos plenamente. Amados, talvez você ainda não conseguiu viver essa vida abundante, porque você ainda precisa pedir perdão, porque você ainda precisa reconhecer as suas falhas, reconhecer a sua humanidade. Você precisa abrir o seu coração completamente, pedir perdão, reconhecer as suas falhas, reconhecer que você é falho. Talvez seja isso que está te impedindo de viver a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. O quarto ponto, o recebimento da graça. Quando não entendemos o perdão e a reconciliação. Quando o filho pródigo retorna, o pai o recebe com amor e festa. É assim que Deus fica, quando nós chegamos na presença dEle e pedimos perdão. É assim que o Senhor fica quando nós chegamos aqui, nos ajoelhamos, nos prostramos aos pés dEle e reconhecemos as nossas falhas. Reconhecemos que erramos, que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos dEle. Muitas vezes nós temos medo, mas o Senhor está ali, é o momento que Ele mais sente feliz, porque Ele vê um filho dEle retornando para onde a gente nunca deveria ter saído. Então, amados, se você saiu da presença de Deus, hoje é noite de você retornar. E Deus está muito feliz porque você quer fazer isso.
mas ele precisou de uma ação. Ele precisou sair da onde ele estava, retornar até a casa do pai dele e pedir perdão. Nada vai acontecer se você não tomar uma atitude nessa noite. Nada vai mudar se você não tomar uma atitude de abrir o seu coração. E talvez você vai perder mais uma chance de viver a vida que o Senhor tem para você. Então, amados, o sacrifício de Jesus na cruz é a maior demonstração de graça, mas muitas pessoas não aproveitam, porque não entendem a profundidade do perdão de Deus. Eles acham que não merecem ser perdoados, ou que Deus não os receberia de volta. Amados, o Senhor está pronto para nos perdoar, mas Ele precisa encontrar o arrependimento dentro dos nossos corações. Ele precisa encontrar realmente um coração que está arrependido, um coração que está realmente triste por ter saído da presença dEle. Então, amados, Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11 nos diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Jesus já preparou a reconciliação. O que falta agora é realmente a gente tomar posse dessa reconciliação. O perdão de Jesus é imensurável e incondicional. Assim como o Pai na parábola recebe com alegria quando voltamos a Ele, a vida abundante que Jesus oferece começa com o entendimento de sua graça e do seu perdão. É importante que não deixemos de aproveitar isso. O sacrifício de Cristo foi feito para que fôssemos perdoados e reconciliados com Deus. Amados, a cruz que Jesus enfrentou foi para isso. Foi para que nós fôssemos perdoados, fosse para que nós fôssemos reconciliados com Deus. E agora eu volto a te perguntar, esse sacrifício, olhando para a sua vida, valeu a pena? Olhando para a sua vida hoje, o sacrifício que Jesus passou por você, foi merecido? Ou será que ainda falta? Você poderia estar vivendo melhor? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite. Será que nós não podíamos estar aproveitando ainda mais o que Jesus passou? Será que Ele ainda não tem muito mais preparado e guardado para cada um de nós? E agora eu pergunto, o que você está disposto para viver mais? O que você está disposto a fazer para ter mais do Senhor? É mais um ano que está se passando. E a pergunta é, você quer continuar vivendo da mesma maneira? Você quer que mais um ano se termine e mais um ano se inicie? E você vai viver da mesma maneira ainda? Ou você quer experimentar algo novo que Deus tem para a sua vida? Essa é a reflexão que você precisa fazer. O chamado para celebrar. O filho mais velho, ao ouvir a festa pela volta do irmão, ficou indignado, porque não entendeu a importância da reconciliação. Ele representa aqueles que estão perto de Deus, mas não experimentam a verdadeira alegria de estar com o Pai. A Bíblia nos fala que o pai chega para ele e diz: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Tudo aquilo que Jesus conquistou
é nosso. E muitas vezes, como ele disse, isso já é nosso. Mas nós não usufruímos disso. Nós não temos alegria. Nós não festejamos como aquele outro irmão não festejava. Por isso que eu falo da importância de nós virmos à igreja com o nosso coração aberto, para louvar, para adorar, para estar alegre. Porque é para isso que o Senhor prepara todo este culto, para nos alegrarmos na presença do Senhor, para adorarmos o nome dEle. Mas tem muitas pessoas que estão como aquele outro homem, não querem festejar na presença de Deus, não querem festejar na casa do Pai, não querem festejar a sua reconciliação com o Senhor. Então, amados, muitas vezes aqueles que estão dentro da casa de Deus não aproveitam a vida abundante, porque não celebram o que Ele fez por nós e não se enchem com a graça que o Senhor nos oferece. Você tem se alegrado na presença do Senhor? Você tem vindo para cá com o seu coração disposto a se entregar totalmente ao Senhor? Ou você vem, fica com a sua boca calada e não aproveita o momento de adoração que o Senhor preparou para você e Ele? A vida abundante é marcada pela alegria de estarmos na presença de Deus, celebrando sua graça e a reconciliação. Não podemos viver de maneira amarga sem celebrar a vida que Ele nos dá. Jesus nos chamou para uma vida de alegria, celebração e gratidão pelo seu sacrifício na cruz. Quantos de nós acordamos de manhã e falamos: Jesus, obrigado por ter carregado aquela cruz por mim. Obrigado por ter sido humilhado, maltratado, mutilado por mim. Obrigado por ter sofrido tudo aquilo em favor de mim. O problema é que muitas vezes nem lembramos desse sacrifício. Só vamos lembrar o momento que o pastor prega uma palavra sobre isso. Mas, amados, esse sacrifício, nós precisamos nos lembrar sem que ninguém nos lembre. É algo que nós temos que olhar todos os dias e agradecer por tudo que Ele passou por nós. É momento de nós olharmos sempre para a nossa vida e falar: será que realmente valeu a pena tudo que Ele passou? Se talvez você olhar para a sua vida e você chegar à conclusão que não valeu a pena, então é o momento de você mudar as suas atitudes e começar a fazer valer a pena tudo o que Cristo passou por mim e por você. Tiago, capítulo 1, versículo 12, nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Amém? Amados, como eu disse, momentos de dificuldade vão vir, vão. Mas para aqueles que aguentarem a provação, receberão a coroa da vida, a maior recompensa. A vida abundante que o Senhor nos promete não é somente aqui, terrena, mas é o eterno. É aquilo que não vai passar nenhum dia. Então, amados, qual é a vida que você quer? Qual é a vida que você escolhe hoje? O Senhor coloca duas opções nas suas mãos. Você pode continuar vivendo da forma que você quer, das suas vontades, ou você pode entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que Ele vai fazer o melhor. Se você já conquistou uma vida abundante, não faça como este homem. Não largue tudo por desejos. Não largue tudo por coisas passageiras. Se agarre com todas as suas forças naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amados, o sacrifício de Jesus na cruz nos oferece uma vida
mas muitas vezes não aproveitamos essa dádiva. Como o filho pródigo, podemos buscar a felicidade longe de Deus, desperdiçar as bênçãos que Ele nos dá, não nos arrepender dos nossos erros, não entender o seu perdão e não celebrar sua graça. No entanto, Jesus nos chamou a uma vida nova, rica e plena em sua presença. Vamos aproveitar a vida abundante que Ele nos deu, vivendo com gratidão, arrependimento e alegria. Que possamos valorizar o sacrifício de Cristo e viver plenamente o que Ele conquistou para cada um de nós. Amados, imagina só, você estaria disposto a viver tudo aquilo que Cristo viveu por pessoas que depois iriam negar a Ele? Você estaria disposto a ser humilhado, julgado, maltratado, crucificado, ter até a última gota do seu sangue derramado por um povo depois que muitos viram as costas para Ele? Não querem saber. Você estaria disposto a fazer isso? Eu acho que não. Então, amados, é por isso que nós precisamos olhar para a cruz e entregar o nosso amor a Jesus. Porque não existe amor maior e nunca vai existir amor maior do que o de Jesus por cada um de nós. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé. Que você possa entender que você já tem nas suas mãos o melhor que existe. Você já está na casa do Senhor, você já está na presença dEle, porque o Senhor já está aqui neste lugar. E Ele estende nas suas mãos este momento uma vida em abundância, uma vida farta de amor, de alegria. Ele não promete que não vai haver momentos de dificuldade, mas Ele promete que vai estar com você em todos estes momentos. E você tem o poder de escolher o que você quer para a sua vida, porque o Senhor não vai te obrigar a tomar uma decisão. Aquele homem precisou tomar uma decisão de sair da presença de Deus. Então hoje tome uma decisão diferente e fala assim: Senhor, eu nunca vou sair da tua presença. Você precisa tomar essa decisão dentro do seu coração. Você precisa falar: Senhor, eu já tenho tudo o que eu preciso, porque eu estou na tua presença e a tua graça já me basta. Esse precisa ser o desejo que tem que haver dentro dos nossos corações. Então eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a se colocar na presença do Senhor e abrir o seu coração na presença dEle. Oh Senhor amado, nos colocamos, Pai, na Tua presença agora. Abrimos, Pai, o nosso coração. Vai falando, Pai, com a Tua igreja neste momento. Vai tocando, Pai, em cada coração, Pai. Vai quebrantando, Pai, o coração endurecido. Eu te peço, Pai, se existe algum coração, Pai, que se afastou da Tua presença, se existe, Pai, algum coração aqui que muitas vezes, Pai, tem desejado os próprios desejos, tem desejado as vontades, Pai, do mundo, eu te peço agora, Pai, começa a limpar esse coração, começa a limpar, Senhor, essa mente, começa a entrar, Pai, no coração de cada um e começa a atrair, Pai, novamente para a Tua presença, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai tocando, Deus, em cada alma que está aqui. Vai, Pai, tocando naqueles que estão também ouvindo, Pai, esta mensagem de casa. Toca, Pai, sobre a vida de cada um. Manifesta, Pai, a Tua graça. Não nos deixa, Pai, nos afastar, Senhor, do Teu amor, porque nós reconhecemos, Pai, que precisamos da Tua graça, precisamos, Pai, do Teu amor, porque nós não queremos, Pai, mais comer a comida de porcos, porque o que o Senhor tem para as nossas vidas é 1000 vezes melhor, Pai. Então começa, Pai, a tocar nas nossas vidas, nos enche, Pai, nos enche com a Tua presença, nos enche, Pai, com a Tua graça, Senhor, e nos faz, Pai, transbordar de alegria nessa noite, Pai. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, Senhor, no nome santo de Jesus.